José, bom dia, tudo bem? Olha, coloquei os 3 compostos aqui para vou explicar mais ou menos para você como que funciona essa parte dessa nossa tarefa dos NOx, tá? Esses 3 compostos aqui, você vê que ele é composto pelos mesmos elementos, né? Então tem átomo de nitrogênio e átomo de oxigênio em cada um deles. Primeira coisinha que você vai fazer é copiar aquela tabela das regras que eu passei em sala, tá? Você pega o colega, eu tenho uma folha, qualquer coisa eu te empresto ela para você estar fazendo, tá? Mas interessante que você pegue com seus colegas, que eu passei são 6 regrinhas que você precisa saber para poder fazer isso. Depois disso, com essas regrinhas em mãos, você vai pegar esse composto aqui, você vai olhar para ele e primeira coisa você vai me falar quantos átomos que eu tenho de cada elemento. Olha, aqui eu tenho átomo de nitrogênio e aqui eu tenho átomo de oxigênio. Aqui também átomo de nitrogênio, oxigênio, nitrogênio e oxigênio. Beleza? Identifiquei os átomos. Vamos composto por composto. Depois, você me falar a quantidade de átomos que eu tenho em cada um. O número de átomos está aqui embaixo, ó. Quando não tem número nenhum, eu considero como sendo um único átomo, tá? Se tiver número 2, 2 átomos, 3, 3 átomos, e assim sucessivamente. Olha aqui, ó. Nitrogênio, tá vendo? Não tem número nenhum aqui, então eu considero 1. Oxigênio tem 2, então são 2 átomos de oxigênio. Aqui é 1 átomo de nitrogênio, 1 de oxigênio. Aqui, 1 de nitrogênio e 3 de oxigênio, tá? Beleza, essa é a primeira coisa que você faz ali. Depois, você vai colocar os números dos NOx, né? Qual que é o número de oxidação de cada um deles. Aí por isso que precisa das regrinhas, porque nas regras tem falando quanto que é cada número, tá? Nesse caso aqui, eu sei o do oxigênio, tá? Já vou passar para você que do oxigênio sempre é menos 2, sempre, deixa eu colocar assim, igual a menos 2, sempre vai ser menos 2. Do nitrogênio nesse exercício aqui a gente quer descobrir. Quando tem um número que eu não sei quanto que ele vale, eu chamo ele de X. Porque o número dele é o que eu quero descobrir, eu não sei. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em cima e vou colocar os números dos NOx. N, eu não sei que é o nitrogênio. Chamo ele de X. Vem cá, ó, coloco a letrinha X. Beleza. Do oxigênio, sempre, tá? Regra, menos 2. Venho aqui e coloco, ó, menos 2. Ok? Depois, identifiquei os elementos. Identifiquei a quantidade de átomos que tem. Coloquei o número do NOx de cada um. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma multiplicação do número de átomos pela quantidade de oxigênio, pela quantidade do número do NOx. Então, por exemplo, nitrogênio. Eu tenho um nitrogênio. 1 que multiplica X vai dar quanto? Vai dar 1x, né? Ou simplesmente X. Você faz uma somatória de tudo, ó. Agora, 2 oxigênio vezes menos 2, que é o número do NOx. 2 vezes menos 2 dá quanto? Menos 4. Menos 4. Isso aqui tudo, por via de regra, tá? Tá lá na nossa regrinha também, é igual a 0. Sempre a somatória dos NOx, ele vai ser igual a 0, desde que a substância esteja estabilizada. Nesse aqui ela não está estabilizada, então você vai ver que é diferente. Beleza. E agora eu tenho uma equação. Mantenho a letra de um lado da equação e aquilo que não tem letra eu passo para o outro lado da equação com sinal contrário. Menos 4 passa para o outro lado, mais 4. O número do NOx, do nitrogênio nesse composto aqui, vale mais 4. Tranquilo? Fazer esse outro aqui só para você ver. Porque agora eu vou identificar quantos átomos que eu tenho de nitrogênio. Olha, não tem número nenhum aqui, então 1. Quantos números eu tenho aqui? Não tem número nenhum. Considero um átomo também de oxigênio. Nitrogênio é o que eu quero saber, vou chamar de X. O oxigênio vale quanto? Menos 2. Beleza. Faça a multiplicação. 1 que multiplica X. X. 1 que multiplica menos 2. Quanto que é 1 vezes menos 2? Menos
2. Sempre você igualar 0. Pego esse menos 2 que está do lado de cada equação, passo ele com o sinal trocado para o outro lado. X, então, vai ser igual a mais 2. O número do NOx, do nitrogênio, nesse composto aqui, vale mais 2. Ok, beleza? Esse é o raciocínio. Agora, esse aqui muda uma regrinha nossa, que é esse de igualar a 0. Por quê? Tá vendo que nesse composto eu tenho um menos aqui? Esse menos aqui, ele só serve para me dizer que está desestabilizado esse composto. Eu não posso igualar a 0. A quantidade de prótons e de nêutrons aqui não é a mesma. Então, eu não igualo a 0. Eu vou igualar ao número que tiver aqui. Lembra quando eu falei que não aparece número nenhum, que eu considero 1? Então, aqui é menos. Menos quanto? Menos 1. A única coisa que muda é isso. Em vez de eu igualar a 0, eu vou igualar a menos 1. Ah, mas vamos supor que aqui esteja mais 2. Eu vou igualar a quanto? A mais 2. Vamos supor que esteja só o símbolo de mais. Vou igualar a quanto? Mais 1. Só isso que vai mudar. O resto permanece igual, ó. Vou identificar que eu tenho nitrogênio e oxigênio. Quantos nitrogênios eu tenho? 1. Quanto que vale o NOx do nitrogênio? Não sei, quero saber. Vou chamar de X. Oxigênio, quantos que eu tenho? 3. Qual que é o número de oxidação aqui do nitrogênio, o NOx do oxigênio? Menos 2. Beleza, fiz isso. Agora é só fazer a multiplicação, ó. 1 vezes x, x. 3 vezes menos 2, menos 6. Igual, lembra que eu não posso igualar a 0, porque tem esse menos aqui, ó. Eu vou igualar quanto? A menos 1. Menos 1. Ok, caiu numa equação. Pego esse número que está subtraindo o x, passo somando, passo para o sinal trocado. Então, ó, menos 6, passo para cá, mais 6. Quanto que é menos 1 mais 6? Dá mais 5, não é? X igual a mais 5. Beleza. Então, o número do NOx desse composto aqui, desse átomo aqui, vale mais 5. Tranquilo? Acho que se você revendo isso aqui, pede alguém para te mandar o que eu passei em sala, as regrinhas, que aí isso aí facilita muito para você, tá? Qualquer coisa eu tô aqui.